acabei de participar do primeiro culto, já pude sentir a presença do Senhor nesse lugar. Antes de ministrar, eu preciso agradecer a Deus pela vida dessa igreja. Eu sempre digo que vir a primeira vez é fácil, o difícil é voltar, porque você só volta se Deus foi com você na primeira. E eu quero louvar a Deus que me trouxe, por me trazer novamente a essa casa. Eu sou muito bem acolhido aqui. O povo de Cabrobó é um povo muito hospitaleiro, né? Irmão, andei até de cavalo hoje. Eu andei até a cavalo hoje. Eu não lembro qual foi a agenda minha. Eu prego há 20 anos. E eu não lembro de ter andado a cavalo em alguma agenda minha. E depois de mais de 10 anos que eu não andava a cavalo, fui andar hoje pela manhã. Coisa do Cleicinho, né? Mas ele preparou para mim, eu fui nas loucuras dele e deu certo. Mas ele é uma bênção, cuidou de mim muito bem. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, que cuidou de mim muito bem. Ele é muito generoso. Pastor, vamos por aqui, fomos até no pé de manga, chupar uma manga, e foi tudo muito bom. Glória a Deus pela vida dele. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arley, meu amigo, que eu considero meu amigo. Muito obrigado pela sua amizade. Pastor Arley, quando eu vejo ele falando de generosidade aqui, eu quero testemunhar algo para essa igreja. Quando eu vim aqui na primeira vez, eu sofri um acidente antes de vir para cá. Não sei se vocês lembram. O meu carro, um motorista acabou invadindo a minha pista, e para não bater, eu acabei perdendo 2 rodas do meu carro. Pneu, roda, e ficou quase R$2.000 para consertar. O pastor Alan entrou em contato comigo, disse: não, você manda a nota para cá que a igreja vai cuidar disso para você. E ele cuidou realmente de tudo. Pastor, fica tranquilo, nós vamos te dar o suporte. Ele ligou: pastor, está tudo bem, o senhor está bem, chegou bem. Então, quando eu vejo ele falando de generosidade aqui, é porque ele realmente é muito generoso. E eu quero tecer gratidão a Deus pela sua vida, pastor Arlen. Muito obrigado por cuidar de mim e por sempre estar disposto a nos servir. Que Deus te conserve assim. Obrigado pela vida da pastora Mariana também. Obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. Trago o abraço da minha esposa. E quem sabe um dia dá certo de nós trazermos eles para cá. Muito obrigado aos irmãos que nos serviram na cozinha. Nós saímos daqui, tem uma janta lá esperando a gente. As irmãs cuidando de nós. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigado. Vocês que sempre cuidam de nós. Eu faço questão de voltar. Só me manda a data. Eu faço questão de estar com vocês novamente. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida dessa igreja. Glória a Deus por essa casa. Glória a Deus pela vida de vocês. Sem perca de tempo, eu quero continuar na reflexão que eu estava aqui no culto anterior. Josué, capítulo de número 1. Eu estava sentado ali com a pastora Mariana. Falei: pastora, o pastor Arley é sempre calminho assim, até para falar, né? Calmo, totalmente fleumático. E o pastor Júlio sanguíneo. Então seria um equilíbrio bom, né? É bom estar perto dele, transmite uma paz. Deus abençoe, meu amigo. Deus te conserve. E eu faço questão de pregar naquele templo maravilhoso que Deus está levantando lá. Quem vai estar lá, diga amém. Irmão, se os cultos aqui são poderosos, imagina os cultos que vão acontecer naquele lugar. Vai ser coisa linda. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Diga comigo, seja forte. Diga comigo, seja forte. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E você diz amém. Me empreste toda a sua atenção. A Bíblia diz que Josué foi servo de Moisés. Se Moisés foi um grande líder, ele aprendeu a ser líder com Moisés. Assim como nós tivemos os nossos mentores e ainda temos, pessoas que são referências para nós, Josué teve em Moisés a sua maior referência, não só de liderança, mas também profética, sacerdotal. Moisés era o homem que falava no coração de Josué, era o homem que direcionava Josué. A Bíblia diz que Josué cresceu como um líder, tendo a referência de Moisés, e vendo em Moisés a sua maior referência. Era Moisés o grande líder. A Bíblia diz que tudo que Josué aprendeu foi ao lado de Moisés. E agora eles estão às margens do Jordão, eles estão ali em meio a um grande desafio, e nesse desafio a Bíblia diz que há uma expectativa do povo de Israel. Eles estão preocupados, porque existe um desafio enorme. Foi feita a transposição do Mar Vermelho, mas agora tem um Jordão. E a Bíblia diz, pastor Arlen, que Josué agora está esperando Moisés chegar. Era comum Moisés sumir e passar muitos dias distante. Era comum. Moisés, por exemplo, subiu no Monte Sinai e ficou lá aproximadamente 40 dias, falando com Deus. Era normal Moisés se ausentar. Era normal Moisés passar dias esperando ouvir a direção de Deus, para passar a direção de Deus para o povo. Então o povo de Israel estava acampado às margens do Jordão. As tendas haviam sido erguidas, e o povo de Israel estava ali, naquela expectativa toda. Será que nós vamos avançar ou vamos retroceder? Será que nós vamos avançar ou vamos recuar? Para onde nós iremos? A expectativa neles estava na chegada de Moisés. Moisés precisava chegar para dar a direção para eles. Só que pela primeira vez, Deus vai falar com Josué. Deus nunca tinha falado com Josué. Toda a direção Deus dava para Moisés. Josué nunca ouviu o timbre da voz de Deus. Josué nunca ouviu a voz de Deus. E pela primeira vez Deus vai falar com ele. E a voz de Deus que ecoa na vida de Josué é essa: Moisés, meu servo, está morto. Diga comigo, Moisés está morto. A primeira coisa que eu aprendo, e eu já quero começar aplicando esse texto na sua vida, é que Deus não fala com aquilo que está morto. Deus não tem compromisso com a morte. Deus não fala com aquilo que está morto. Deus vai falar com Josué, por quê? Porque o tempo de Moisés já havia acabado.
O tempo de Moisés havia cessado. O tempo de Moisés já havia passado. Eu falei aqui no primeiro culto e quero repetir. Essa é a geração que mais ora, Caldas, pelo novo de Deus. Essa é a geração que mais pede o novo de Deus. Essa é a geração que mais dobra o joelho e diz: Senhor, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Quem nunca fez essa oração? Senhor, eu quero viver algo novo no meu casamento. Eu quero viver algo novo nas minhas finanças. Eu quero viver algo novo no meu ministério. Eu quero viver algo novo no meu chamado. Aí Deus prepara o novo para você, e o que você faz? Ao invés de avançar, você recua. Você tem medo. Você entra em crise. Ao invés de você entender que o novo de Deus está na frente e você tem que avançar, o que você faz? Você entra em crise. Por que somos assim, incoerentes? Por que somos incoerentes nas nossas orações? Por que somos incoerentes nos nossos pedidos? Afinal de contas, se não queremos o novo, não devíamos pedir o novo, mas a gente pede. Precisamos entender como precisamos fazer para avançar. E é sobre isso que eu quero pregar nesse tempo que eu tenho. Como entender que Deus está liberando o novo sobre a minha vida? Como compreender que Deus está me movendo para um tempo novo? Primeira verdade acerca disso: o novo de Deus tem a ver com transição. Como assim, pastor Júlio? É a transição daquilo que precisa ficar para trás para aquilo que precisa ainda ser tomado, ou aquilo que precisamos tomar posse. Como compreender? Simples. Novo de Deus tem a ver com transição. Quer um exemplo? Se a gente se apegar a essa estrutura, nós não vamos tomar posse daquela estrutura. Se a gente se apegar ao espaço físico, a uma geografia, nós não vamos avançar. Como assim, pastor Júlio? Simples. A gente não serve estrutura, é a estrutura que nos serve. Nós não estamos aqui servindo estrutura, nós estamos aqui servindo pessoas. E quando servimos pessoas, nós entendemos, aleluia, que há algo novo de Deus preparado para nós, e nós iremos avançar. Quem pode dar um prato de vitória ao Senhor por essa palavra? Então o que eu faço, pastor Júlio? A ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus é para avançar. Diga comigo, a ordem de Deus. Diga comigo, a ordem de Deus é para avançar. Para nós avançarmos, nós precisamos entender que algumas coisas vão ficar para trás. Não tem como avançar levando tudo. Faça uma mudança para você ver se você consegue levar tudo. Pega um caminhão de mudança e tenta levar tudo para você ver se você consegue. Você não consegue. Sabe como que eu sei, pastor Arley, pastora Mariana, que tem uma casa em reforma? Quando você passa na frente dela e tem uma caçamba. Porque antes do novo entrar, o velho precisa. Como que eu sei que uma casa está sendo ampliada? Quando as coisas velhas estão saindo. Porque Deus é o mestre de obra perfeito. E o mestre de obra perfeito, pastor Júlio, Deus é mestre de obra, sim. Paulo escreveu aos Filipenses 1:6 dizendo que aquele que começou a boa, Ele é o mestre de obra perfeito. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Se Ele é o mestre de obras perfeito, nós precisamos entender que antes dele colocar o novo, Ele vai tirar o velho. Já percebeu que tem coisas que já não fazem mais sentido? Quando Deus está nos levando para algo novo,
a expectativa do que está por vir é maior do que as lembranças do passado. Ah, Deus. Quando Deus está nos movendo para algo novo, a expectativa daquilo que vai vir é maior do que a saudade daquilo que passou. Aleluia, eu dou glória a Deus por aquilo que passou, mas eu quero tomar posse daquilo que está por vir. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Aleluia. A gente entende que estamos numa novidade da parte de Deus, quando a expectativa é maior. Mas a gente gosta de se alimentar do passado. Deus está olhando para Moisés e Deus está olhando para Josué e dizendo: Moisés está morto, ou seja, sepulta, mate. Tem coisa que a gente precisa arrancar da nossa vida. Tem coisa que Deus precisa, aleluia, Deus precisa, através da ajuda do Espírito Santo, nos ajudar. Quer um exemplo? Tem 10 anos que o casamento dela deu errado. 10 anos. 10 anos que o casamento dela deu errado. E todo mês ela abre um perfil fake nas redes sociais, para ficar vendo a vida do camarada que já até arrumou outro casamento. O camarada já casou, já foi embora, e ela está aqui depois de 10, 12, 15 anos esperando algo. Aí vem para a igreja e diz: eu quero viver algo. E Deus está dizendo: não vai. Por quê? Gente apegada emocionalmente nunca vai viver o que Deus tem preparado para a vida dele ou dela. Gente que vive no apego emocional nunca vai viver. Deus não quer você apegado a nada. Deus não quer você apegado à estrutura, à geografia, ao ambiente. Deus quer você apegado à direção que Ele tem preparado para a sua vida. Se você pode aplaudir, glorificar, exaltar. Nós amamos se apegar às coisas. Aí a nuvem se move, a gente fica com medo de ir. A gente ama se apegar. Não se apega não, irmão. Ame o pastor Arlen, mas não se apega a ele. Ame a pastora Mariana, mas não se apegue. Ame essa igreja, mas não se apegue. Porque se a gente ficar apegado aqui, a gente não vai se mover. E tem algo grande preparado da parte de Deus. Aleluia, a geografia dessa cidade não vai segurar essa igreja. Aleluia, o reino de Deus está em movimento. Só quem vai se mover, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: Moisés precisa morrer. O que precisa ficar para trás para você avançar? Eu quero que você pense agora. Porque caminhar com Deus é deixar. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Deus não quer você apegado a nada. Eu contei aqui no primeiro culto, eu vou contar. Eu cheguei em casa, eu entrei dentro do quarto, minha esposa estava tirando uns cabides de roupa e colocando em cima da cama. Eu virei para ela e disse assim: amor, tu ficou doida? E ela pegando uns ternos meu e colocando dentro de uma sacola. Falei: onde você vai com essa sacola? Ela disse assim: não, eu estou tirando roupa que você não usa mais, essas coisas velhas eu estou tirando. E tem roupa que a gente não usa, mas a gente gosta de ver pendurado no cabide. E pensa num homem apegado às coisas. Deus está trabalhando nessa área na minha vida. Aí eu vi ela tirando, ela apontou o dedão para mim e disse assim: vai sair tudo que é velho daqui, chega de ajuntar. Eu saí do quarto e fui para a sala, porque cada peça que ela tirava doía.
Eu sentei lá no sofá e fiquei pensando naquilo que estava acontecendo. De repente ela passa com a sacola no corredor, puxando. E eu entrei dentro do quarto rapidinho para ver se ela tinha tirado aquele meu terno risca de giz. Terrível, tenebroso. Quando eu abri o guarda-roupa, o Espírito Santo falou comigo: às vezes o novo não vem, filho, porque não tem espaço. Está pedindo novo para Deus, mas não tem espaço na sua casa. Está pedindo novo para Deus e não tem espaço no seu ministério. Está pedindo novo para Deus e não tem espaço no seu casamento. Seu casamento é só memória de coisas velhas, de intrigas velhas, de passado, qualquer briguinha. É um jogando na cara do outro o que aconteceu. Deus está dizendo: não, esquecendo-me do que passou, eu avanço para o que está diante de mim. Quem pode glorificar ao Senhor? Eu sinto Deus aqui hoje. O problema é a nossa mentalidade velha. Irmãos, olha aqui. Eu tenho uma playlist de canção antiga no meu celular. Eu amo ouvir Voz da Verdade, Lauriette. Não, irmão, lá em 1900 e alguma coisa eu vou. Só que você acha que eu deixo de adorar com os meus filhos? Você acha que eu deixo de adorar a Deus com os meus filhos? Jesus recebeu uma mensagem dos discípulos quando se aproximaram dele e disseram assim: mestre, que obras maravilhosas nós estamos fazendo. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão impactados com isso aqui? Se vocês crerem, vocês farão obras maiores. O que você está dizendo, pastor Júlio? O que Deus fez nessa casa lá atrás foi lindo. Ele está fazendo coisas grandes, sim, mas o que Ele ainda fará será maior. Só quem crê que Deus fará coisas maravilhosas nos próximos anos. Eu estou com uma expectativa tão grande acerca da minha vida nos próximos anos. Deus fará coisas grandiosas. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10 anos. Eu profetizo que você vai desfrutar de coisas grandiosas da parte de Deus nos próximos meses que você não desfrutou nos últimos 10 anos. Vem novidade da parte de Deus sobre você. Se você recebe, faz alguma coisa aí. Aleluia, aleluia. Moisés está morto. Coloca o ponto final nesse ciclo e avança. Coloca o ponto final e avança. Mas a gente tem medo de colocar ponto final, porque se der errado a gente volta. Eu queria entender. Pensa comigo, mora lá em Brasília, aí Deus aponta para cá. Mora lá, não, Petrolina, mais perto. Mora em Petrolina, Deus aponta para Cabrobó. Aí ele ora, fala com Deus, jejua, consagre, Deus apontando. Já reparou que quando é de Deus a mensagem é a mesma? Pregador diferente, profeta diferente, tudo diferente, mas Deus aponta para o mesmo lugar. Aí ele vem mais ela, arruma a casa aqui, só que chega aqui e começa a dar tudo errado. E geralmente quando é de Deus, dá tudo errado. Já reparou? Que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica. Por que dá errado, pastor Júlio? Porque Deus está provando a sua fé. Para você depois não bater no peito e dizer: foi eu que fiz. Para depois você não achar que é você que faz. Porque quando Deus te dá uma direção, Ele exige de você dependência. Aí vem para cá, começa a dar tudo errado, aí quer voltar. Mas que negócio é esse, que antes de eu vir é de Deus, começou a dar errado ou deixou de ser de Deus? Me explica. Que negócio é esse, pastor Arlen, que a pessoa ora, jejua, consagra, Deus confirma, aí começa a dar errado, deixou de ser de Deus só porque não está saindo do seu jeito? Deixou de ser de Deus só porque Deus não está fazendo do seu jeito? Geralmente Deus não faz do seu jeito.
Você começa a orar, você pega seus filhos, cadê as mães? Coloca, Senhor, eu coloco meus filhos nas tuas mãos, eles ficam mais rebeldes. Senhor, eu coloco meu marido nas tuas mãos, seu marido fica mais, você fica doida. Aí você vai para a presença de Deus e diz, Senhor, porque Deus não trabalha do nosso jeito. Sabe como que Deus trabalha? Você coloca seu filho na mão de Deus, Deus tira ele do emprego, Deus gera uma situação terrível, Deus começa a... Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus pega o vaso e traz para a mão dele, e vaso na mão é amassado. Aí você fica doidinha, querer tirar da mão de Deus aquilo que você colocou. Deixa Deus fazer. Deus não tem seu coração de mãe. Deus tem uma forma de trabalhar que é poderosa. Outro dia uma irmã estava dizendo para mim, pastor Júlio, comecei a orar pelo meu filho, ele caiu preso. Fiquei doida, me debati. Foram 2 anos e meio preso. Hoje está na casa do Senhor, servindo ao Senhor cheio. Eu falei, é assim que Deus trabalha. Como que eu tenho que orar, pastor Júlio? Senhor, se for necessário levar para a casa do oleiro e moer, faz segundo a tua vontade, mas faça. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus te colocou aqui, se prepara, porque a ordem de Deus é, passa esse Jordão. Diga comigo, passa o Jordão. Como que eu sei que é de Deus, pastor Júlio? Quando tem um desafio enorme na sua frente. Deus não vai te levar por um caminho confortável. Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento. E Deus sabe que o desafio vai fazer você crescer. Como que eu sei que é de Deus? Olha o tamanho do desafio. Quando Deus traz o pastor Arlen para cá, olha o tamanho do desafio. Quando o pastor vem para cá, imagina, olha o tamanho do desafio que tem pela frente. É sinal que Deus está no negócio. Só que o desafio é grande, mas a presença é maior. O desafio é grande, mas a certeza, Deus está conosco. Levanta a mão para receber isso. Deus está com você. Eu profetizo, não importa o tamanho do desafio que tem na sua frente essa semana, Deus manda te dizer que está com você. Ele está guardando. O diabo não vai tocar em você. O diabo não vai tocar na sua casa, nos seus filhos, na sua família. O diabo não vai tocar nos seus negócios. O diabo não vai tocar em nada. Deus está guardando tudo para você. Se você pode glorificar ao Senhor. Pastor Júlio, como que eu sei que é de Deus? Quando Deus te chama para se movimentar. Não tem como, pastor Arlen, Deus dá algo para nós e a gente não se movimentar. Deus vai exigir de nós o quê? Esforço. A única coisa que é de graça na Bíblia chama-se salvação. Apesar que ela é uma graça, mas não foi de graça, custou. Só que Ele exige de nós esforço. É que a gente gosta de esperar Deus fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que eu disse aqui ontem. O céu não age, o céu reage. A ação do céu é corresponder à ação da terra. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ação da terra, eu ouvirei a sua voz. Reação do céu. Clama a mim, ação da terra, reação do céu, e responder-te-ei. Tem culto que a gente entra aqui esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando algo de nós. Tem culto que a gente entra aqui dizendo, Senhor, faz, e Deus está dizendo, faz você, já te dei autoridade. Tem culto que a gente entra aqui, Senhor, faça alguma coisa, e Deus está dizendo, avança, filho, que eu confirmo os seus passos. Avança, que eu estou contigo.
O que você está querendo dizer, pastor Júlio? Eu estou dizendo que você precisa fazer a sua parte. Eu estou esses dias, tem uma vendedora de carro, que ela já me vendeu 2 carros. Eu já tive a oportunidade de comprar 2 carros com ela desde 2020. E ela se acha minha vendedora de carro oficial. E ela fica mandando foto. Aí o ano passado, ela manda mensagem e diz assim: pastor Júlio, eu não estou mais na Honda, e eu agora estou na Ford. E a Ford lançou um Ford Territory. O senhor não quer vir fazer o test drive? Eu vou deixar o senhor uns 3 dias com esse carro. Falei: que hora que eu tenho que estar aí? Irmão, não perguntei nem quanto custa. Só vou. Peguei minha esposa, coloquei dentro do carro, falei: amor, vamos. Vamos aonde? Vamos andar de carro. Deixei meu carro na garagem, peguei aquele carro, pastor Arley, carro de pastor. Coisa mais linda. Irmão, sem dinheiro, entrei dentro do carro e fiquei 3 dias, para cima e para baixo. O que eu fui fazer? Me movimentar. A fé está no movimento. Aí você fica lá: não, irmão, eu sei, eu não estou dizendo para você ser irresponsável, eu estou dizendo para você ter fé. Você prova que tem fé quando você se movimenta. Vai ver a casa, deixa uma proposta maluca lá. Se for de Deus, Deus vai abrir a porta. Se não for, mas a gente fica esperando. Sabe o que nos falta? Fé. Porque a fé está na ousadia. Eu estou esses dias pregando no Maranhão. Aí um pastor dizendo para mim: pastor Júlio, um pastor amigo trocou de prédio. Chegou em mim e disse assim: pastor, o senhor quer ficar com o prédio da igreja lá? A igreja da Lagoinha foi para um outro prédio maior. E ele chegou e disse: pastor, pega o prédio. Ele falou: irmão, a gente não tem condições de ficar com um prédio desse não. Vai conversar lá com o dono do prédio, rapaz. E ele foi. Diz ele que chegou na igreja, o dono do prédio estava lá. Ele disse: como que a gente faz para a gente ficar com esse prédio? O prédio 3 vezes maior do que o prédio da igreja, que a igreja estava. O rapaz olhou para ele e falou assim: pastor, eu faço o mesmo preço para aluguel que eu fazia para o pastor da igreja da Lagoinha. O senhor fica com o prédio. Quanto vai ficar, pastor? Quanto vai ficar? 30 mil reais. Ele falou assim: a gente não tem condições. Mas é o que eu posso fazer. Vamos fazer assim. A gente tem condições de 15. Mas aí o senhor está maluco. 15 mil. O senhor vê aí com Deus. Se for da vontade de Deus vai dar certo. Se não for. E foi embora. Ele me dizendo, ele falou assim: pastor Júlio, passou 3, 4 dias, o camarada me liga: pastor, eu não sei como que é o nível da sua oração, mas tem 3 dias que eu não consigo dormir. Deus está me incomodando. Vai buscar a chave, vamos fazer o aluguel, o prédio é seu. Quando ele me contou isso, Deus falou comigo: filho, se movimenta. Irmão, o problema é que você calcula demais. Eu não estou dizendo que você não tem que ser responsável. Eu não estou dizendo que você tem que. Eu estou dizendo para você que fé, para viver o sobrenatural, você vai ter que ter uma ousadia que você não tem. Mas se você entender que Deus vai na frente preparando tudo, aleluia, Ele vai abrir as portas para você. Quem já, eu prego para a gente aqui que vive testemunhos maravilhosos. Outro dia eu estou pregando numa igreja, um jovem chegou em mim e disse: pastor Júlio, eu casei desempregado. Hoje eu moro numa casa de mais de R$1 milhão. Falei: aí, Deus faz. Isso não é teologia da prosperidade, isso é fé. Tinha uma época que eu ficava enchendo o carrinho do AliExpress, de Shein, colocando as brusinhas.
Hoje, irmão, já saí desse nível. Eu já estou olhando, porque eu sirvo um Deus tão grande, que Deus tem o poder de fazer coisas sobrenaturais. Deixa eu te falar uma verdade que Deus me faz lembrar aqui. O carro que eu tenho hoje, eu não paguei R$1 dele. Como assim, pastor Júlio? Eu estava em casa, aí minha esposa falou para mim assim, porque ela tem meu Instagram aberto no celular dela: tem uma mulher te chamando aqui no direct, pedindo seu contato e está desesperada, diz ela que quer te mandar uma benção. Eu falei: e você ainda não passou meu contato, mulher? Você está ainda querendo falar comigo, mas passa o meu número para ela. De repente essa mulher me liga, uma médica lá do Tocantins. Ela me liga e diz: pastor Júlio, há 2 anos atrás eu fui sair, eu recebi uma proposta de acordo do meu advogado, de uma ação na justiça que eu tinha. Eu recebi uma proposta do meu advogado, eu estou saindo para fechar o acordo. Eu leio um texto seu, e aquele texto falava: cuidado com as propostas. Aquele texto me confrontou. Eu fui dentro do carro falando com Deus, falando: Senhor, se o Senhor não está nesse negócio, vai dar tudo errado, Senhor. Ela falou: quando eu cheguei lá, o meu advogado me fez uma proposta tão baixa que eu falei assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus, eu não aceito. Ele ficou doido, maluco. Resumindo, ela não aceitou o acordo. 2 anos depois, ela ganha na justiça a causa 3 vezes mais do que sairia naquele acordo. E ela falou assim: pastor Júlio, aquele texto me direcionou. Deu tudo errado aquele acordo para dar certo agora, e eu quero te abençoar. Falei: está aqui meu Pix. Mandei meu Pix para ela e pensei: vai cair aí uns, irmão, minha falta de fé. Falei: deve cair uns R$1.000, uns 2.000. E Deus foi provando minha fé, que o Pix não entrou logo no mesmo dia. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu falei: será que essa mulher esqueceu? Aí eu entrei no direct, achei o perfil dela, fui lá e dei um like. Não sou bobo, como se estivesse sinalizando: lembra de mim. Irmão, José fez isso. José chegou no copeiro e diz assim: ó, Faraó vai te promover, lembra de mim. De repente cai R$70 mil. Aleluia. Eu quero profetizar que essa igreja vai viver coisas grandes. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Só quem tem fé e acredita que Deus vai te surpreender, dá um brado de vitória ao Senhor. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e eu caminho para fechar. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Sabe o que Deus estava dizendo, Antônio? Se você passar, tem gente que vai ser abençoado junto com você. A bênção não é só para mim, a bênção é para nós. Aleluia. Deus vai abençoar você. Se você vai avançar, Deus vai abençoar alguém com você. Aleluia. Se você, mãe, avançar, seus filhos serão abençoados junto com você. Se você avançar, sua família será abençoada com você. Quem glorifica o nome do Senhor?